A prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, durante a nova fase da Operação Compliance Zero, pode ajudar as investigações e acelerar a delação do banqueiro. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes da notícia, os detalhes da apuração. Bem-vindo, Matheus, boa noite. Caniato, uma ótima noite a você, uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Os investigadores fizeram do que os analistas de boxe, por exemplo, do esporte, deixaram Daniel Vorcaro no clinch ali, viu, Caniato? Isso porque eles têm cobrado agora, depois das novas fases da Operação Compliance Zero, uma resposta mais satisfatória nessa tentativa de delação premiada ou nessa proposta de delação premiada. Isso porque os advogados de Daniel Vorcaro apresentaram na semana passada uma proposta de delação no último dia 5. Essa proposta foi analisada tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República, mas parece que ainda não é vista como suficiente. Os investigadores apontam que ainda tem muitas lacunas em aberto, muitos nomes que estão entre os alvos das investigações e que muitos sequer foram citados ali nos autos da delação premiada de Daniel Vorcaro. E depois agora da prisão do pai dele, o Henrique Vorcaro, pode ser então que seja o momento da defesa de Vorcaro receber de volta esse documento, essa delação, preencher as lacunas que faltam para tentar então um acordo que seja considerado mais satisfatório pelas investigações. Isso porque a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República têm uma interpretação, Caniato, de que depois das fases finais da Operação Compliance Zero, tanto a fase 5, que mirou Ciro Nogueira, quanto a fase 6, que mirou o pai de Daniel Vorcaro, eles já têm elementos o suficiente para finalizar essa investigação, para culpar todas as pessoas que devem ser responsabilizadas, já que já tem a quebra do sigilo telefônico de Daniel Vorcaro, telemático, as contas bancárias, tudo que já vem sendo investigado desde o ano passado, mais essas fases agora com novas investigações. Não seria necessário uma delação premiada para que sim fossem cumpridos então e presos as pessoas que são necessárias estarem presos. Para a polícia, então, Daniel Vorcaro tem que satisfazer, então, os interesses de prestar novas informações que até agora ninguém obteve. Então, nomes que são investigados e Daniel Vorcaro tem que fornecer essas informações se ele quer conseguir algo em troca na visão dos investigadores. E, para isso, a prisão do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, acaba causando ainda mais essa pressão para que o banqueiro, então, coloque todas as cartas na mesa, viu, Caniato? Esse é um episódio importante porque nos leva a crer que Daniel Vorcaro, como bem disse o Matheus, estaria pressionado, né, contra as cordas, tendo de tomar uma decisão, revelar tudo o que sabe, fechar a delação o quanto antes, porque tem o interesse de que o pai deixe o cárcere o quanto antes. Bom, Matheus segue acompanhando, né, Matheus? Qualquer novidade, por favor, prioridade para a nossa reportagem. Um abraço. Deixa eu chamar o Bruno Musa para avaliar essa situação. Musa, se a gente pegasse um outro episódio, um outro caso recente, para que as pessoas se recordem. Mauro Cid, detido, em dado momento o pai também é detido, e aí, salvo engano, a partir da detenção do pai, ele acelera o processo de fechamento da delação premiada. Sempre quando envolve família, né? Quando algum parente, principalmente pai ou mãe, acaba sendo detido em um caso de investigação, aquela figura central acaba ficando muito pressionada, né? Tendo que tomar decisão rápida e revelando tudo, absolutamente tudo que sabe, eu espero. A gente consegue imaginar qual deve ser o próximo passo? Porque se ele não revelar novidades, talvez a delação não seja fechada, né? Pois é, até porque é o que a gente vem falando, a delação para ser fechada, de forma técnica, obviamente, ela tem que ter algum valor. De que adianta eu fazer uma delação para eu ganhar alguns benefícios se tudo que eu estou divulgando já está sendo posto, já está sendo divulgado e a maioria já conhece, já é de conhecimento popular. Não tem no menor a conexão com a realidade isso. Agora, claro, quando envolve família, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Eu adoro muito o tema desse lado de crime, conhecer a cabeça, comportamento humano, psicopatia. Eu gosto do tema como curioso e leio bastante a respeito disso. E em muitos casos que eu leio, obviamente como leigo, você vê que você precisa de um grau de psicopatia muito, muito grande para que tenha envolvimento de familiares
e simplesmente você permaneça congelado, travado naquilo e não mexer absolutamente contigo. Inclusive, há casos importantes ali de pessoas que foram colocadas e diagnosticadas como psicopatas, que não é algo tão simples. E aí, quando mexe com a família, ele tem um comportamento diferente. É interessante de ver isso. Voltando para o caso, cortando para esse paralelo que eu fiz e voltando para o caso aqui do Daniel Vorcaro, veremos qual é o comportamento dele. Afinal de contas, o pai dele já teve uma conta com 2,2 bilhões de reais. Agora, todos os indícios de envolvimento ao longo desse processo. E, claro, há uma pressão aqui que deve acontecer, inclusive com a filha dele. O Daniel Vorcaro tem uma filha, salvo engano, 15, 16, 17 anos. Imagina todos nós aqui como pais, imaginando a pressão, o sofrimento que sua filha está sentindo lá do lado de fora e que você é responsável por aquilo. Agora vem o seu pai também trancado e você também sendo o pivô de tudo aquilo. Não estou inocentando, obviamente, o pai, mas, de qualquer maneira, o pivô da relação total ali era o filho. Então, me parece, na minha forma de pensar, graças a Deus, que é simplesmente impossível você manter a sua frieza com tudo isso que está acontecendo. Se de fato vai acelerar, não sei. Agora aqui é aquela briga. O lado emocional, a família envolvida versus um grande sistema burocrático pesado e perigoso por trás de você, te ameaçando dia e noite, que deve estar acontecendo. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota para avaliar a situação que envolve o caso do Banco Master, o avanço das investigações. Hoje uma nova fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada. E aí, com a prisão do pai de Daniel Vorcaro, muitos entendem que ele fica muito pressionado e provavelmente toparia aquilo que foi acertado, proposto talvez pelas autoridades para o fechamento de delação. É difícil que a gente não tenha acesso às informações e aquilo que foi negociado ou que é negociado, né, entre autoridades e aquele que é investigado, possível delator do caso. O que a gente pode considerar em um caso tão complexo, com tantas camadas e que envolve tantas pessoas importantes, hein, Mota? E sobre o qual a gente não tem quase nenhuma informação oficial. Tudo que a gente sabe praticamente vem através de vazamentos que continuam acontecendo. Tem um aspecto dessa notícia que me preocupa muito, Caniato, principalmente por estar sendo divulgado dessa forma. Essa narrativa de que o Estado teria feito uma operação para prender o pai do banqueiro como uma forma de pressioná-lo a fazer uma delação que seja adequada. Me parece que isso é um ponto perfeito para que daqui a pouco seja arguída a completa nulidade desse procedimento, usando o argumento de coação. Se eu não me engano, esse argumento já foi até usado com sucesso em outras ocasiões similares. Então, me parece que é preciso ligar o alerta. Pois é, prisão do pai de Daniel Vorcaro e a possibilidade de Daniel Vorcaro aceitar a delação ou as condições que teriam sido propostas pelas autoridades. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer as impressões sobre o avanço das investigações, mas também uma certa morosidade no processo de fechamento da delação. Eu me lembro, Beraldo, que eu acho que a gente começou a discutir isso, sei lá, faz 8, 9, 10 semanas atrás. E a notícia sempre era a seguinte: faltam detalhes, semana que vem eles vão fechar a delação. E a gente está nisso, faz tempo. E aí, uma nova operação, o pai de Daniel Vorcaro foi preso em um condomínio na cidade de Nova Lima, uma cidade na região metropolitana que tem muitos condomínios sofisticados, e agora a ideia é que isso possa pressionar Daniel Vorcaro a aceitar a delação. Você acha que é por aí? Caniato, se o motivo da prisão do pai de Daniel Vorcaro foi esse, aí tá tudo errado, né? Porque aí a gente não vive nessa tal democracia que muitos aí estão fazendo barbaridades para proteger. Os indícios para uma prisão neste momento
no meu entendimento, deveriam ser de um cometimento continuado de crime que justifiquem ele ser preso antes de haver um julgamento. Agora, na cabeça de qualquer pessoa, ver o seu pai preso causa um efeito bastante sério, né? Uma coisa que eu queria destacar é que o Henrique Porcaro na verdade, o mentor de Daniel Porcaro. Ele é uma figura que é um líder da família. Não é que Daniel Porcaro cresceu ali num ambiente muito modesto, que o pai dele trabalhava na farmácia, não era nada disso. O Henrique Porcaro é um homem de negócios, que estava sempre fuçando negócios, e foi no ambiente de Henrique Porcaro que Daniel cresceu e aí foi buscando as suas oportunidades profissionais. Então, certamente há informações valiosas que Henrique Porcaro pode prestar para esclarecer toda essa trama em torno do Banco Master. Entretanto, de novo, nós não podemos normalizar ações de autoridades que passem por cima de garantias elementares simplesmente porque estão em busca, usando a justificativa de que querem o bem maior do país, que querem a verdade. Porque se for assim, aí você não tem mais garantia absolutamente nenhuma. Qualquer um pode ser preso a qualquer momento para falar o que eles querem que você fale, não necessariamente o que de fato aconteceu. Portanto, é uma situação que merece atenção. E Daniel Porcaro, se for fazer uma delação premiada, obviamente vai ter que falar tudo que sabe. E tudo que ele sabe, Caniato, vai incomodar muita gente, inclusive aquelas pessoas que têm que chancelar a sua delação premiada. Portanto, a situação dele é bastante delicada. Eu, pessoalmente, acho que não vai ter delação nenhuma e acho que ele vai ficar uns bons anos preso lá na Papuda. Pois é, importante essa menção, essa informação trazida pelo Cristiano Beraldo, porque o Henrique Porcaro, pai de Daniel Porcaro, é um empresário, construtor, dono de uma construtora chamada Multipar, bem conhecida ali na região de Belo Horizonte e região metropolitana, nas cidades ali da grande BH, e uma figura muito conhecida vou dizer alta sociedade, mas nos bairros nobres ali, Lourdes, Cidade de Jardins, Savassi, aquela região mais movimentada, com metro quadrado muito caro em Belo Horizonte.